dia, tudo bom? Nesse momento, estou iniciando o terceiro capítulo de Holodomor, ok? Espero que estejam tudo bem com vocês. Mais uma vez eu peço que vocês não se incomodem e não olhem para os ruídos. E sim para a informação que esse livro aqui, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui que eu quero passar para vocês. Esse livro aqui, ele é impactante e ele desmonta todas as narrativas, todas as histórias, as mentiras de quem defende o comunismo, uma sociedade socialista, ok? E eu peço que, se vocês puderem, adquiram esse livro, faça como eu fiz. Eu adquiri para poder contar para os meus filhos. Eu tenho um filho pequeno, né? Eu tenho um filho de 22 anos e tenho um de 9 anos. Então, é importante que as gerações futuras saibam o que aconteceu na história. E não se enganem, não se deixem enganar por conversas. O socialismo, o comunismo não é bonzinho. Vocês vão ver no decorrer da leitura, ok? Então vamos lá. Capítulo 3. A coletivização voluntária, voluntária entre aspas, tá? Começa a ser imposta à força. Sentimos o efeito desta nova máquina administrativa já na primeira assembleia de nossa centena. Depois de explicar como funcionaria a nova administração da vila e de elogiar o partido pela introdução de um governo tão flexível e efetivo na vila, o presidente da assembleia apresentou o orador, o propagandista designado para a nossa centena. O presidente o chamou de camarada professor. Odeio essa palavra camarada. Como um garoto de escola à época, eu tinha uma grande admiração por homens do saber. Contudo, o que ele disse não diferia em nada do que havíamos ouvido antes. Ele estava repetindo frases de discursos oficiais que já havíamos aprendido de cor. Inicialmente, o camarada professor descreveu as injustiças que os fazendeiros haviam sofrido nas mãos dos ricos, a colocar um contra o outro. Chegara a hora, disse ele, em que os moradores da vila poderiam obter reparação por seus malefícios. Ele conclamou os fazendeiros pobres a não ter piedade dos kulaks, e o que mais nos impressionou, ele nos incitou a destruí-los, matar os ricos, declarou. Era para os fazendeiros pobres o único modo de conquistar uma vida melhor e mais próspera. Ficamos sentados em silêncio, deixando as palavras flutuarem sobre nós, mas não podíamos nos manter completamente indiferentes ao que ele dizia. Fomos tomados por um mau pressentimento do desastre que iria se abater sobre nós. Antes, havíamos ouvido falar da coletivização e da decomposição dos kulaks, e até mesmo da aniquilação dos kulaks como classe social, entre aspas. Mas, até então, não havíamos ouvido nada sobre matança arbitrária de kulaks. Ele agora estava falando de matá-los como uma questão de honra e mérito. Após uma pausa, o camarada professor começou a falar sobre a coletivização. Ele ofereceu uma explicação simples e atraente. O partido e o governo, afirmou, queriam tornar a vida de cada fazendeiro mais fácil e mais segura. O trabalho na fazenda coletiva seria menos árduo e mais rentável. Lá, os fazendeiros estariam protegidos da exploração pelos fazendeiros ricos, os kulaks. E, em conclusão, depois de olhar para suas notas, ele deixou claro que o partido e o governo haviam decidido nos coletivizar e que não havia nada que pudéssemos fazer a respeito. Acrescentou de maneira pragmática que deveríamos ser gratos por isso, pois o que era bom para o partido e o governo também era bom para nós, fazendeiros. Então, ele pôs suas notas no bolso, bebeu um pouco d'água, tirou um cigarro de um estojo elegante e se sentou. Permanecemos em silêncio. Seguindo o propagandista, o presidente da centena se ergueu e declarou seu desejo de se juntar à fazenda coletiva. Afirmou
que o discurso do propagandista fora tão claro e tão convincente que não ficara nenhuma dúvida em sua mente a respeito do que representava o melhor futuro para os fazendeiros e que ele era o homem mais feliz do mundo por estar entre os primeiros a se juntar à fazenda coletiva. Em seguida, perguntou quem seguiria o exemplo. Para nossa surpresa e consternação, houve algumas pessoas que de fato o seguiram. Um membro da comissão de aprovisionamento do pão se levantou e aproximou-se da mesa do presidente e declarou que estava disposto a se juntar à fazenda coletiva. E então ele pôs em cena um desafio da, entre aspas, competição socialista, instando um outro membro da comissão a fazer o mesmo. Ficamos mais surpresos ainda quando este, o último, se aproximou da mesa e aceitou o desafio para, em seguida, desafiar um outro membro por seu turno. Este desafiou um outro e assim sucessivamente. Depois dos membros da comissão, foi a vez dos funcionários das dezenas e dos grupos de 5. Não havíamos esperado por isso. Transcorridos alguns minutos, mais de 15 famílias de nossa centena se haviam integrado como membros da odiada fazenda coletiva. Quando os funcionários se haviam inscrito, um fazendeiro comum inesperadamente se aproximou da mesa. Também ele declarou que desejava se juntar à fazenda coletiva e também instou seu vizinho, Tchevchenko, a segui-lo. Mas desta vez os funcionários deram azar. Tchevchenko hesitou, fez menção a muitas desculpas para não se juntar à fazenda coletiva naquele momento. Perdão. Ele tinha de refletir a respeito. A sua mulher estava doente e, além disso, ele gostava de ser completamente independente. Insistiu em dizer que não podia fazê-lo agora. Talvez depois. Os funcionários o pressionaram a fazê-lo de imediato e ele se debateu desesperadamente. O tempo se arrastava. Ninguém teve a permissão para deixar a sala da assembleia. De repente, uma voz chamou detrás do recinto. Juntem-se a ela, não queremos ficar aqui a noite toda. Isso deu a Tchevchenko uma boa oportunidade de se safar. Se você está tão impaciente assim, venha para cá e assine você mesmo. Ele devolveu o grito e foi para o seu lugar rapidamente, desconsiderando as ordens do presidente de que ficasse onde estava. O presidente insistiu inicialmente que Tchevchenko retornasse à mesa dos funcionários. Em seguida, instou raivosamente todos os presentes na assembleia a vir adiante e aderir à fazenda coletiva. Mas permanecemos irredutíveis. Ninguém se mexeu. Os funcionários não se deixaram desencorajar por nossa oposição silenciosa. Pareciam ter sido bem instruídos no que deveriam fazer num caso como esse. Visto que os fazendeiros continuavam em silêncio e a situação estava ficando embaraçosa, o camarada professor deu uma sugestão. Pensou que seria apropriado celebrar uma ocasião tão patriótica e feliz, entre aspas, com o envio de um telegrama ao Comitê Central do Partido Comunista, ao governo soviético e ao camarada Stalin. E, sem esperar pelo nosso consentimento, o camarada professor tirou do bolso um pedaço de papel e começou a ler. Era um telegrama que afirmava que, depois de ter ouvido atentamente o discurso altamente patriótico e educativo, entre aspas, do representante do distrito e depois de terem se dado conta das vantagens que um sistema agrícola socialista tinha sobre o sistema individual, os fazendeiros da primeira centena, era nossa boa sorte pertencer à primeira centena, e os funcionários frequentemente nos conclamavam a provar que éramos dignos do número 1. Prometeram solenemente alcançar 100% de coletivização até o 1º de maio. Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Horrível, horrível. Era uma promessa ridícula. Ou seja, ele já estava com esse telegrama dentro do bolso, já escrito de antemão, dizendo
que os fazendeiros estavam aceitando aquilo de bom grado. Horrível. Né? Os funcionários frequentemente nos conclamavam a provar que éramos dignos do número 1. Prometeram solenemente alcançar 100% de coletivização até o 1º de maio. Essa era uma promessa ridícula no que nos dizia respeito, mas nenhum de nós ousou criticar o telegrama. Foi adotado por unanimidade. O presidente retornou então às suas ocupações prévias, tentou sorrir dessa vez. Bem, visto que concordamos e prometemos atingir 100% de coletivização, disse num tom casual, não faz sentido perdermos tempo, não é? Ele balançou o lápis e o papel sobre a cabeça. Venham e se inscrevam, hein? Permanecemos todos em nossos lugares. Vamos lá, está tarde, nos instou. Quanto mais cedo vocês se inscreverem, mais cedo podem ir para casa. Ninguém se mexeu, todos ficaram sentados em silêncio. O presidente, desnorteado e nervoso, sussurrou alguma coisa no ouvido do propagandista. Este último se levantou rapidamente e nos fez lembrar, como se fossem crianças no jardim de infância, que não era simpático quebrar uma promessa, especialmente uma feita ao camarada Stalin, visto que havíamos prometido que nos juntaríamos à fazenda coletiva. Tínhamos de fazê-la agora. Mas a sua admoestação paternal não nos afetou. Mantivemos o nosso silêncio. Isso irritou os funcionários, especialmente o presidente. Logo depois de o propagandista concluir a sua admoestação, o presidente saiu de trás da mesa num movimento rápido, agarrou o primeiro homem à sua frente e o sacudiu com força. Seu inimigo do povo, gritou com voz, inimigo do povo, gritou com a voz engasgada de fúria. O que você está esperando?